mais uma gravação do Odonto em Ação. E o entrevistado de hoje é o Dr. Fábio Calandrini, direto de Brasília. Dr. Fábio, tudo bem? Tudo bem, Paula? Fez boa viagem? Ótimo, obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. Tá sempre um prazer. Tá? E vamos lá, vamos bater um papo legal. Primeiro eu queria, agradecer, né, a sua presença aqui e dizer que eu sou uma pessoa muito grata e feliz por ter você como amigo pessoal na minha vida e você como profissional, parceiro. E a ideia do podcast, quando veio, você foi uma pessoa, assim, principal. Falei, não vou fazer podcast se não tiver Fábio Calandrini do meu lado comigo. Então, quando eu te convidei, eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Estou muito feliz de poder estar aqui para a gente dividir nossas experiências nessa profissão maravilhosa aí que você escolheu, que é a residência bucomaxilo, de fazer a residência e me ajudar na Escola Neo Brasília desde o começo, desde que a gente começou, há 10 anos atrás, e abraçar todas as minhas ideias, né? As ideias mais malucas, você tá aí junto comigo. Então, muito obrigada por estar aqui, e a ideia inicial é você passar o seu conhecimento, o que você faz, o que é o seu dia a dia, o seu cotidiano com o paciente, a sua trajetória na bucomaxilo. Para mim, hoje, o seu currículo é o mais completo dos cirurgiões. Podem falar que não, mas o seu é. Então, me fala mais, assim, sobre as suas escolhas, o porquê que você está aqui e chegou até aqui até hoje. Então, é isso. Eu quero que você compartilhe da sua vida e do seu conhecimento aqui pra gente. Tá joia, Paula. Obrigado mais uma vez. Assim, é um prazer muito grande. É uma alegria estar aqui, né, com você. E, né, me dando a oportunidade de compartilhar um pouco dessa história que eu contei poucas vezes, e de como que a gente chegou aqui até essa etapa da profissão que está em constante evolução. Tá? Mas a minha primeira graduação foi em odontologia, tá? E me formei em 2003. Escolhi odontologia aos 18 anos. A gente ainda é muito jovem quando tem essa responsabilidade de escolher um ofício para o resto da vida. E a gente leva alguns fatores em consideração, e a gente acaba precisando de uma dose de sorte também para dar certo naquilo que a gente escolheu numa fase, numa idade ainda tão jovem, né? Mas eu acredito também que a gente tem que estar no ponto de ônibus na hora que ele passa. Não adianta a gente estar no lugar errado e na hora errada, né? Com certeza. Então, eu sou grato por estar no ponto de ônibus certo, na hora certa. Na hora porque certa. as coisas aconteceram do jeito que tinham que acontecer. E a odontologia veio na sua vida por quê? Então, foi uma escolha, como eu disse, assim, quando a gente ainda é jovem, né? A gente pensa numa profissão ali, eu sempre gostei da área de biológicas, né? Então, isso aqui é algo que eu vou gostar de fazer. Isso é algo que vai me permitir ajudar muita gente, tirar dores, né? E é uma profissão legal que vai me dar uma estabilidade. Então, a gente coloca alguns fatores que naquele momento fazem sentido para a gente. E aquilo fazia sentido para mim. Então, fiz a faculdade de odontologia na Universidade Federal de Goiás. Ah lá, já começou aí já, né, na frente. Foi. Então, Federal. Naquela época, em Goiás só tinha federal, não tinha outra opção. Tá? E a gente não tinha, assim, um planejamento para poder mudar de estado, enfim. Então, a minha opção foi aquela. Foi o único vestibular que eu fiz, foi da Universidade Federal de Goiás. E entrei lá em 1998. Eu entrei em 1999. Pronto, então... Tamo velho mesmo, meu amigo. Não façam contas aí, pessoal. Fui fazer o curso, gostei inicialmente de ter aquele contato com as matérias básicas, anatomia, fisiologia, mas lá num determinado momento ali da faculdade, lá pelo 3º ano, quando a gente começa a entrar na parte ali de prótese, dentística, endodontia, aquela parte que mexe com dente mesmo,
Aí eu comecei a me questionar um pouquinho. Opa, tô no lugar errado. Eu acho que eu queria um negócio com um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de sangue. Mais um viciado em Aqui, né? adrenalina. Algo assim mais impactante, talvez. Era a minha ideia naquela época. Então, acabei dando uma desanimada. Pensei em largar o curso, de repente ir para outro curso de medicina. Mas, como era uma universidade federal, naquele ano, ali no ano 2000, teve uma greve que durou quase 4 meses. Né? Então, foi o momento que eu tive ali para refletir um pouco sobre essa tomada de decisão. E ali eu tive uma oportunidade, porque o meu pai, que é médico, conhecia um cirurgião bucomaxilofacial do Hospital das Clínicas de Goiânia, da Universidade Federal de Goiás, e ele me sugeriu fazer um estágio Olha que nesse maravilha. hospital. E lá eu tive contato com a especialidade e ali eu me apaixonei. Eu tive certeza que eu não ia largar a odontologia, porque eu precisava concluir para poder ser um cirurgião bucomaxilofacial. E foi realmente um divisor de águas, porque a minha dedicação a estudar a cirurgia bucomaxilo foi uma coisa muito intensa, que eu levei desde a graduação, concluí a faculdade de odontologia de 5 anos, com esse objetivo muito claro na minha cabeça. Na época, a gente tinha algumas residências em São Paulo, no Rio de Janeiro, em poucos locais. Eu queria realmente fazer uma residência e não tinha nenhuma na região centro-oeste. Então, eu optei por fazer um estágio inicialmente em Goiânia. Fiquei no Hospital de Urgências de Goiânia durante 1 ano. Foram quase 800 horas de estágio. Então, Olha que maravilha. me dediquei muito e lá, claro que como um recém-formado ali, interessado na área, não iam me deixar operar. Mas o que eu pensei, eu tenho a oportunidade aqui de aprender a ser um cirurgião bucomaxilofacial, como a parte teórica, como lidar com o paciente, como examinar, como fazer um pré e um pós-operatório, enfim, aprender tudo da especialidade. A base, né? E vai ficar faltando só treinar a mão ali, treinar realmente a mão. E eu fui com esse objetivo. E você fez a sua residência onde? Eu acredito que eu consegui cumprir. Aí, por minha sorte, né, no ano seguinte, abriu residência em Brasília, que fica só a 2 horas de Goiânia. E para mim, naquele momento, já era mais viável. Peguei o meu carrinho, Uno Mille, na época, fui de Goiânia até Brasília para conhecer o hospital, para saber se aquilo ali fazia sentido para mim. E chegando lá, eu fiquei encantado. Era o tipo de serviço realmente que eu gostaria. Um hospital muito grande, de referência, com um serviço de trauma muito forte, com cirurgias eletivas. Então, é um serviço bastante completo. E aonde você aprimorou a parte de cirurgia ortognática? Porque geralmente o hospital público é mais trauma, né, Fábio? Isso, então foi uma das visões que a gente teve. Eu tive um colega de residência, Dr. Renato, que também era muito visionário, uma pessoa muito ativa, então também que me ajudou muito nesse processo. E a gente teve essa visão. O hospital, ele era um hospital centrado no trauma, mas que também tinha cirurgias eletivas. E é difícil achar residência assim, né? Isso. Então, com a nossa entrada na residência, a gente acabou melhorando muito o serviço, porque nós puxamos as cirurgias de trauma para salas de urgência, porque os traumas faciais, eles são urgências, né? Podem não ser emergências, mas eles são demandas urgentes. Então, nós passamos a colocar essas cirurgias como urgência. Pediu-se 6 horas da manhã, a gente estava lá na porta do centro cirúrgico. Olha, tem um paciente aqui com fratura de mandíbula em jejum que precisa operar. Então, a gente passou a operar esses pacientes como urgência e reservamos as salas eletivas para cirurgias ortognáticas. E com isso, a gente aumentou em várias vezes a quantidade de cirurgia ortognática que o hospital fazia, né? E ali tivemos a oportunidade de ter um bom treinamento nessa especialidade. Lembrando que a gente era a primeira turma de residência, então operamos desde o primeiro ano. Foram 3 anos assim, muito intensos, de muitas cirurgias. Você tem mais ou menos uma ideia de quantas cirurgias ortognáticas você já fez? Você tem esse cálculo? Na residência, a gente chegou a fazer mais de 100, com certeza. Tá? Agora, de lá para cá, realmente a gente não contabilizou assim, a quantidade de cirurgias, mas foram muitas cirurgias. Eu puxando pela memória, se eu vou buscar um caso específico, eu lembro de cada paciente. E cada um com sua história, né? Aí já são
17 anos aí de cirurgia ortognática, né? E aí você entrou na medicina. Da onde que veio esse estalo aí da medicina? Então, meu negócio é cirurgia, né? Sempre foi cirurgia. E me realizei na cirurgia bucomaxilofacial, mas dentro da nossa área anatômica de atuação, que é a face, né? Ainda existem algumas limitações, né? Algumas, enfim, limitações mesmo do ponto de vista legal para atuação, por exemplo, nas cirurgias estéticas, cirurgias oncológicas, né? E então eu resolvi que eu queria ainda dar um passo além, né? Resolvi entrar na medicina, busquei depois a especialização em cirurgia geral, cirurgia plástica da face, né? Para realmente ali, né, me sentir mais completo naquilo que eu já fazia, E que era aí cirurgia é onde eu falo, maxilofacial. né, que o seu currículo, assim, é impecável, né, Fábio? Você tem aí a odontologia, tem a residência em buco, medicina, residência em cirurgia geral. Então, se tem hoje um cirurgião bucomaxilo que entende mesmo de cirurgia, esse é você. Então, por isso que eu tô muito feliz de poder te trazer aqui para o nosso podcast. Nosso currículo, nossa formação é algo que está sempre, está em constante evolução, né? E A às ciência vezes não para de evoluir. e o paciente às vezes não sabe, né, de um terço da sua trajetória para estar ali conseguindo operar ele com excelência, né? O tanto Sim, que você dedicou, estudou e leu artigo e foi para congresso e abdicou da família, dos filhos para poder estar ali, né? Então o paciente às vezes não tem muita consciência, né, dessa trajetória nossa aí de estudo para poder estar ali colocando a mão, né? e isso é muito legal, né? Porque às vezes o paciente ele quer aquele resultado X, espera que tudo aquilo se resuma ali em 3, 4 horas de cirurgia, mas na verdade ali, ó, foram, né, 11 anos ali na Estudando. graduação, mais 5 anos de residência, 2 de especialização, Exato. outros vários anos de estágio. Isso. Então, assim, é uma dedicação muito grande, né? E hoje, Fábio, onde que você trabalha? Assim, onde você atende seus pacientes? Bom, hoje nós estamos com o Instituto Calandrini, em Brasília. É uma clínica especializada em cirurgias faciais, tá? Com uma abordagem multidisciplinar. Então, realizamos as cirurgias ortognáticas, cirurgias de reconstrução. Tá? Temos um serviço de traumatologia no Hospital Brasília, Hospital Águas Claras, que é uma rede de hospitais privados em Brasília, que é referência nesse tipo de atendimento. Tá? Então, tenho eu como cirurgião coordenador e uma equipe de cirurgiões que presta esse atendimento lá, né? E na nossa clínica nós procuramos sempre essa abordagem multidisciplinar. Então, tenho ali a ortodontista, a doutora Betina, que prepara os casos ortocirúrgicos, tá? E também atendemos casos ortocirúrgicos de vários outros ortodontistas que nos confiam essa responsabilidade, Inclusive como, eu, né, doutor? como aqui a própria doutora Paula, né, uma grande parceira, agradeço muito pela confiança no meu trabalho. Confio mesmo, assim, de olho fechado. E se eu tivesse que operar, com certeza eu queria você de um lado, Magno do outro e Agostinho do outro, e vocês três. Joia, joia, seria um prazer. Mas assim, a gente não faz nada sozinho, né, Paulo? Não. Então, sou muito grato por ter você como parceira, por ter a minha equipe na clínica, as meninas do administrativo, auxiliares, a especialista em DTM, a doutora Juliana, a Alessandra, que é a nossa fisioterapeuta. Então, Eu tenho um pouco de ciúmes, assim, dessa sua especialista em DTM, mas eu vou deixar pra Paulo, lá, você porque eu está tô aqui em aqui, São Paulo. como que você vai, Ah, né? então tudo bem. A Só dessa tecnologia vez não vai está tão passar. alta assim. Mas muda para Brasília, Paulo. Então, vocês estão, não sei se vocês sabem, mas aqui, doutor Agostinho e doutor Fábio estão numa pressão para eu ir para lá, né? É, Aí eu queria que você contasse sobre a nossa história, né? Da Anel Brasília. Não existe Anel Brasília sem doutor Fábio Calandrini, né? Então, quando a gente iniciou lá em Brasília, você foi um dos cirurgiões que abriu a porta pra gente, né, entrar. Então, eram 2 forasteiros ali e a gente só conseguiu chegar onde a gente chegou porque a gente teve o seu apoio, né? O seu apoio, o Dr. Caleb, que tá no Canadá, que faz muita falta aqui pra gente.
Dr. Rubens, né, que faleceu, infelizmente, no primeiro ano da residência. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória na ANEL Brasília como professor, porque a carreira acadêmica é uma outra história, né? É um outro perfil ali de trabalho, de se ganhar dinheiro. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como professor da ANEL Brasília. Então, já são aí quase 10 anos de história, né, Paula? 10 anos. E realmente, né, se por um lado nós fizemos parte aí da construção dessa história da ANEL, a ANEL também fez parte da construção da nossa história Eu e de vou como chorar. a gente tá, de como a gente atua hoje em Brasília. Então, a Paula chegou a Brasília através do Agostinho, e formaram uma parceria para montar essa escola, né? E a residência em cirurgia bucomaxilofacial, desde o início, já era um projeto forte, né? E nos chegou esse convite, né, para fazer parte desse projeto. Na época, tínhamos uma clínica especializada em cirurgia ortognática, além de serviços de cirurgia bucomaxilofacial na cidade, vários hospitais da cidade. Éramos 4 cirurgiões bucomaxilofaciais, então era um volume muito grande de cirurgias. E a proposta da residência, ela caiu como uma luva para a gente também, né? Primeiro, porque onde se tem atividades de ensino e pesquisa, existe uma evolução técnica, uma evolução, até uma motivação profissional para que a gente atue de forma melhor, se aprimore sempre, se atualize. Então, isso por si só já foi um ganho muito grande, né? Além disso, tivemos assim uma sorte também com um perfil, uma sorte, né? Também porque nós selecionamos, né? Mas fomos felizes aí com os residentes que entraram, porque eles agregaram no serviço. Eu quero fazer um parêntese. Sim. Inclusive, um dos nossos primeiros residentes, primeira turma, Dr. Adson, hoje faz parte da equipe da ANEL como professor, né? Então, ele formou ali com você e hoje ele está aí do seu lado, né? Como professor. Sim, o Dr. Adson foi o nosso primeiro residente. Ele foi um dos melhores residentes que a gente teve, um dos mais dedicados, né? Sim, foi um residente muito dedicado, Dr. Adson. Eu lembro dele me acompanhando nos plantões de trauma em Goiânia. Às vezes a gente chegava a fazer 36 horas de plantão direto e ele estava lá incansável. E assim, ele tem tanta história para contar sua, né? De celular que ficou trancado no armário enquanto operava e não achava celular. Ele tem várias histórias. Sim. Eu vou chamar ele para o próximo podcast, só para te entregar. Vale a pena, Paulo. Mas assim, então, além de ter vivido tudo isso, então ele viveu a residência de uma forma muito intensa, né? Os casos de cirurgia ortognática. Então, realmente, a dedicação do residente faz toda a diferença. E hoje, além de um colega, né, de trabalho, inclusive reconhecido na cidade de Brasília como um bom cirurgião, e ele é um amigo, né? Um amigo particular, uma pessoa que a gente gosta bastante. Eu tô bem feliz, assim, de poder contar com ele. Dessa turma inicial que a gente tinha, que eu acho que foi uma das melhores fases da residência, porque a gente era 10 anos mais novo, né? Então, a gente tinha um puta pique. Eu lembro que eu saía daqui de São Paulo, eu ficava eu ia terça, voltava sábado. E assim, trabalhava direto, né? Começava de manhã e ia parar à noite. Além disso, a gente teve, né, o Adson como um dos primeiros residentes, foi bem dedicado. E a gente tinha uma turma grande, né? Que era o Dr. Caleb, que hoje está no Canadá, e o Dr. Rubens, que faleceu. Então, era uma turma... Era muita risada, né? Era muito bom aquela época. Eu sinto falta. Sim, foram bons momentos. Foram. Eu queria que você me contasse... se teve algum momento, assim, dessa carreira acadêmica que você conflitou e falou assim, não é isso mais que eu quero. Porque eu fiz mestrado, né? Foi por isso que eu conheci o Agostinho. E dar aula, ensinar, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque o que você fala ali pro aluno, o aluno vai levar aquilo como verdadeiro, né? Então, a dedicação do professor, para você estar ali como professor,
Você teve que estudar todas essas horas. E não é sentar e atender o paciente e colocar em prática aquilo que você já sabe. É preparar a aula. Para você preparar a aula, você tem que ler. Você tem que ler livro, tem que ler artigo, tem que estar antenado com artigo, com pesquisa. Então, eu tive vários momentos que eu falei, meu Deus do céu, não sei se é isso que eu quero para mim. Eu gosto muito mais de sentar a bunda na cadeira e ter o contato ali com o paciente do que dar aula. Vários momentos eu conflitei em relação a essa parte acadêmica. Eu queria saber se você passa por esses momentos, assim, como professor. Ah, sim, Paula. Assim, sempre tive muita vontade, muito prazer de ensinar, realmente. Então, nesse sentido, nunca tive grande dificuldade. Claro que eu tenho a minha forma de ver o ensino na cirurgia, que eu acho que vai muito além de preparar aulas expositivas no modelo de residência. Geralmente é o contrário, são os residentes que apresentam a aula, né, justamente porque esse preparo do material de aula exige um estudo diferenciado. Realmente precisa se dominar aquilo que está falando. E a gente fica como mediador, né? E essa mediação ela é o resultado ali do que a gente... tudo que a gente estudou, se preparou, e dessa atualização contínua. E aí que eu acho que entra a grande vantagem, até para nós profissionais, né? Porque isso motiva a gente a estar sempre se atualizando, né? A cirurgia ortognática, hoje, ela é totalmente diferente do que era 10 anos atrás. O procedimento em si, o preparo, o planejamento. Totalmente então, diferente. Mudou tudo. Imagina se a gente não tivesse atualizado, tivesse fazendo a mesma sequência de procedimentos que a gente fazia 10 anos atrás, como montagem articulador. Nossa, é verdade, encerrar um modelo de gesso. Até o fio cirúrgico. Eu falo isso como ortodontista, estou nessa área de preparo cirúrgico desde 2008. Até o fio cirúrgico era mais difícil fazer, era tudo muito mais difícil, né? Sim, sim. Pacientes de pós-operatório voltava que falava, meu Deus do céu. As técnicas eram mais invasivas, até os instrumentais para cirurgia eram diferentes. Até a anestesia evoluiu, né? Hoje, a anestesia se usa venosa total, que o paciente não fica passando mal daquele tanto como era antigamente. O controle e a segurança são muito maiores, né? O tipo de intubação. Então, tudo realmente mudou e evoluiu. E essas mudanças, a gente tem que vir acompanhando isso, né? E quando a gente está num ambiente acadêmico, a gente fica mais estimulado, motivado a trazer essas às vezes inovações. Eu esqueço dessa motivação, sabe? Eu falo, ai, meu Deus, vou ter que preparar a aula. Aí eu fico, ai, vou, não vou. Mas aí depois que fica pronta a aula, depois que a gente dá a aula, dá uma satisfação, né? Tipo, Sim, nossa, sim, deu dúvida. certo, foi legal. Eles entenderam o que eu falei. E aí a gente acaba... Se a aula é boa, o aluno acaba querendo ser igual a você, né? Você acaba servindo de exemplo, né? Sim, eu sinto e já ouvi, né? Isso é um prazer grande que a gente tem. Eu já ouvi de vários residentes, assim, que nos veem como inspiração, tentam seguir alguns passos como a gente fez e se mostram gratos pelo aprendizado. Então, isso é gratificante, realmente. E mais gratificante ainda, a gente vê vários deles, assim, trilhando uma carreira brilhante, solo, fazendo voo Eu falo solo. que todo cirurgião que tem residente é porque ele é bom. Porque nenhum aluno vai querer seguir um cara que não sabe o que está fazendo, né? E você tem uma legião de pessoas querendo ser seu aluno, né? Uma legião. E aí isso só carimba aí o que eu tô te falando, que realmente você é bom naquilo que você faz. É tão bom que sai lá de Brasília para vir operar meus casos aqui, né? Ah, joia. Eu adoro vir operar em São Paulo. Os pacientes da Paula realmente são muito gratos, assim, são pacientes selecionados a dedo ali. E felizmente a gente tem tido um sucesso muito grande, são casos muito bonitos que a gente tem. São muitos tem antes e depois maravilhosos, muitos depoimentos, né, doutor? Sim, muitas vidas transformadas, né?
E a gente fazer parte disso tudo é realmente muito legal, muito gratificante. Lá em Brasília, você tem uma equipe. Como que é o modus operandi ali da logística dos seus pacientes? Então, se eu for uma paciente, eu vou chegar lá no Instituto Calandrini, você tem uma pessoa que faz a avaliação e depois passa com você, ou o paciente já tem contato direto com você, você faz o planejamento e aí começa o preparo ortodôntico. Como que é esse processo ali dentro? No Instituto Calandrini, eu gosto de fazer o primeiro atendimento, de ter o primeiro contato com o paciente. Então, aquele paciente que vem em busca de cirurgia ortognática, ele agenda e eu faço essa primeira consulta, porque é ali que a gente consegue compreender as angústias, as dores e as expectativas desse Essa primeira paciente. consulta é a principal, né, doutor? É a principal. Então, ali a gente extrai do paciente aquilo que ele quer melhorar na vida dele. E esse tem que ser o meu ponto de partida. Qualquer planejamento que eu vou fazer, ele vai contemplar necessariamente aquilo que é o objetivo e a expectativa do paciente. É claro que ali a gente vai alinhar essas expectativas. Hoje, a demanda por uma cirurgia meramente por estética, ela tem aumentado e a gente precisa, às vezes, alinhar isso com o paciente, de que a cirurgia ortognática, ela não é uma cirurgia estética, ela não é um Photoshop no rosto, né? Embora, frequentemente, na maioria dos casos, a gente tem uma melhora estética muito grande, porque é o que Eu falo que a melhor estética é a cereja do bolo. Você está Isso, entrando para uma cirurgia que vai te devolver condição, que vai te devolver qualidade de vida e você ainda vai levar a cereja do bolo, que é a estética. isso, a estética, ela vem de brinde, Por isso que né? cirurgia ortognática é maravilhosa, né? Sim, cirurgia ortognática, ela transforma vidas, muda É. vidas realmente. Mas a gente fala para os pacientes também, quando tem limitação, não, isso aqui é só rinoplastia, isso aqui é prótese. Então, a gente tem que alinhar essas expectativas daquilo que realmente é o objetivo da cirurgia, aquilo que está sob o controle do cirurgião fazer. E a gente tem cumprido E isso. você é um dos únicos, né? Eu não sei quem mais faz, que é a parte de harmonização pós-cirurgia. Sim, justamente pensando nisso, né, nessa busca, nessa expectativa do paciente, é algo que a gente vê como complementar. Então, tem muitas melhorias estéticas na face que a cirurgia ortognática sozinha não vai conseguir estabelecer. É como se fosse um refinamento da cirurgia ortognática. Isso, então às vezes a gente entra com procedimentos relacionados à harmonização facial definitiva, né? Ou geralmente com procedimentos cirúrgicos, mas dependendo do caso, a gente lança mão de alguns procedimentos de harmonização facial mesmo, E essa né? informação, Preenchimentos. assim, você acaba passando para os seus residentes. Eles Sim, acompanham. sim, os residentes que acompanham o dia a dia lá da clínica, eles percebem essa rotina e até essa demanda que a gente acabou criando lá em Brasília dessa abordagem de estética facial. É algo diferente, é algo diferente porque o feedback que a gente recebe é que em outros serviços de buco isso acaba não sendo abordado, pelo menos assim, de forma tão aprofundada. Inclusive, eu sou paciente, né, doutor? Já estou ali com a minha cirurgiazinha agendada aqui na lipo de papada. Não pago o procedimento, ele faz gratuito. A gente negocia. Não vou Faz negociar, não. faz uma divulgação aí. 10 anos aí de parceria, no mínimo, eu tenho que ganhar uma cirurgia aqui de papada. Vai só agendar, Paula. Já está agendado, Então já. vamos. Então, eu acho que as mulheres, né? E agora os homens também estão cada vez mais procurando se harmonizar, né? Sim. Mas eu queria saber o que você acha, porque eu tô vendo muita gente exagerada, assim, muito. Parece que tá todo mundo com a mesma boca, com o mesmo rosto, a mesma bochecha, com a testa travada. Eu acho que tem algum. Não sei se é o profissional ou se é o paciente que acaba querendo cada vez mais. Eu queria saber o que você acha, assim, dessa tendência que a gente está seguindo. Paulo, a gente tem visto muito isso, tá? A minha abordagem é de manter o paciente com a maior naturalidade possível, obviamente evitando exageros, obviamente freando o paciente quando ele, às vezes, vem buscar um determinado procedimento e a gente entende que aquilo não vai ser o melhor para ele, então, com muito tato, às vezes a gente tem que conversar, explicar isso, contraindicar um determinado procedimento.
E eu acho que isso, às vezes, parte tanto do profissional... De falar, chega, que já tá bom. Isso, tá? E do próprio paciente também ter a consciência. Né, Às vezes não, né? Porque a gente tá sempre em busca do... Cada vez mais, né? Eu agora que sou uma mulher fitness, eu tô, assim, cada vez mais exigente comigo mesma. Eu acho que isso deve acontecer também com a harmonização, né? Cada vez mais você vai ficando querendo mais. Eu acho que o feeling, talvez, do profissional, né? De falar, olha, chega, tá ficando caricato já, para. Isso, é a hora de falar não. É a hora de realmente alertar o paciente, né? E do paciente compreender as limitações. Na semana passada eu tive uma paciente que me procurou no consultório para corrigir uma assimetria facial. E eu observando essa paciente, eu tive que prestar muita atenção para perceber essa assimetria que a paciente relatava. Fiz fotografias, coloquei. Eu falei, Você olha, não enxergou. realmente tem algumas assimetrias aqui, ali, mas todo mundo tem. Todo rosto é assimétrico. Eu não vou fazer uma cirurgia em você para corrigir uma assimetria que ninguém percebe. Só Né? ela, né? Só você percebe. E, claro, eu sei que tem, eu reconheço que tem, mas a gente passa, claro que a gente fala isso de uma forma bem cuidadosa com o paciente, porque isso é algo subjetivo, é uma percepção dela, mas que a gente precisa trabalhar na percepção e não no rosto. Aham. Então, muitas vezes o profissional tem esse papel ali de orientar mesmo, né? Não é simplesmente fazer procedimento. Bom, eu recomendo, né, Dr. Fábio Calandrini, você que faz todos os meus procedimentos estéticos. Tô sem, ó, precisando. Tá na hora de ir em Brasília, então. Tô na hora de ir para Brasília. Mas, e a sua clínica é maravilhosa, ela é diferente, né, de um consultório normal. É uma clínica mesmo linda. Só aqueles lustres lá, eu tenho vontade de levar para minha casa. Obrigado. Parece que a gente tá obrigado. entrando num salão decorado e para uma A gente festa. fez tudo com muito carinho para os pacientes se sentirem à vontade em casa, num local confortável, bonito. É bem confortável e bonito mesmo. Então, eu super recomendo o Instituto Calandrini e eu queria dizer o quanto eu sou grata por você compartilhar o seu conhecimento com a Anel Brasília, com a Escola Anel Brasília. E o quanto você faz a diferença ali na equipe e o quanto é bom ter você lá, né, na Anel. Porque a gente se sente seguro. Porque você domina e sabe o que você está fazendo, né? E hoje em dia a gente tem bastante profissional aí que sabe mais ou menos, né? E aqui eu sim, o seu currículo é invejável. E você faz jus a tudo isso que você correu atrás para aprender e estudar, o tempo que você se dedicou. Então, eu estou muito feliz de poder tá dividindo esse momento aqui com você. Queria agradecer que você veio até Brasília para cá e que para você já ir se acostumando que esses bate-papos aqui vai ser uma frequência na Odontenhação. Ah, que bom, Paulo. Eu que agradeço mais uma vez, né, pelo convite. E isso que você fala da gente ter né, um currículo, ter uma segurança ali, isso é nada mais do que o resultado de a gente gostar do que faz, né? Ninguém estudaria tanto tempo uma área específica, né, se não fosse ali realmente por se envolver com aquilo, por gostar, se apaixonar. Acho que a área da saúde, no geral, tem que ter... Não que eu estou desmerecendo as outras, mas tem que ter muita empatia mesmo. Tem que ter muito amor, né? Sim, a gente lida com um ser Com o humano, ser humano. com vidas, com expectativas, sonhos, dores, né? Então, é isso aí. Mas muito obrigado mesmo, Paula. Estarei aqui das outras vezes, com certeza. Obrigada, agradeço e até o próximo podcast, que não vai demorar. Ai, não aguento mais.